Eu quero saudar a todos na paz do Senhor, e que esse dia se torne uma bênção em sua vida e na vida de muitos. Meu prezado, diletos ouvintes da palavra de Deus, estou meio preocupado no meio evangélico com muitas aberrações, muitas controvérsias que nós estamos vendo nesses últimos dias. Mas é a palavra de Deus se cumprindo. Os apóstolos também sofreram por berração, por erros, por distorção. Eu quero ler aqui um trecho na palavra de Deus, em Judas, o versículo 3 e o versículo 4, porque Judas só tem um capítulo, Judas, versículo 3 e o versículo 4, que diz assim: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação. Acerca da comum salvação. Tive por necessidade escrever-vos e exortai-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos. Judas 3, versículo 3. E agora vamos para o versículo 4. Porque se introduzirão alguns que já antes estava escrito para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e nega a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Então, Judas aqui está advertindo a igreja de Jesus que eles não entrem nesses caminhos. Como Pedro, como Paulo, enfrentou muitos ensinos herégicos, homens amantes a si mesmo, homens que não pouparão o rebanho, homens que falam coisa absurda, introduzindo a igreja ao erro. É como está escrito aqui em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, que diz assim: também houve entre o povo falso profeta. E como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente a heresia de perdição e negarão o Senhor, que o resgatou, trazendo sobre si mesma repentina e perdição. A repentina e perdição. Jesus, ele, numa parábola, no capítulo 13 do livro de São Mateus, ele fez uma parábola, a semeação da boa semente e a semeação do joio. Porque muita gente, ele não entende assim, ele não tem conhecimento básico, através da revelação do Espírito Santo. O que é uma boa semente e o que é um joio. No capítulo 13, versículo 38 de São Mateus, você vai ver essa passagem, 13 e 38 de São Mateus. Você também vai ler lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 13, no livro aos Gálatas, aos Efésios, capítulo 1, versículo 17, em Colossenses, capítulo 1, versículo 9. Foi comprado por um bom preço. O preço de sangue não foi por ouro, nem por prata, nem por fama, nem por qualidade. Nós não é daquele que corrige as pessoas porque eles não têm qualidade. Os fariseus eram assim. Os fariseus eram legalistas,
O fariseu era radicalista. Então, radicalista, ele tinha que ter qualidade, aparência. Era o radicalista. Mas nós, como Jesus, não faz exceção de pessoa. Jesus dá quem ele quer. Então nós vemos nesses últimos dias, irmão, coisas horríveis, coisa que traz a tristeza a muito. Muitas pessoas se apegando no seu poder e dizendo que é a autoridade de Cristo. Porque tem dinheiro, porque estudou nas melhores escolas. Você vê aí no livro de Marcos, capítulo 7, versículo 20 a 22, quando Jesus deu uma palavra esbrangindo. Você vê em 2 Coríntios, quando Paulo ele escreveu aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 20 a 21 de 2 Coríntios, você vê que aqui Judas, advertindo a igreja nos últimos tempos, e Paulo diz que sobreviria tempos trabalhosos, tempo difícil. Só é pastor hoje quem tem um carro importado, muito dinheiro, que tem uma igreja bonita, que tem uma quantidade de gente inumerado. Mas Paulo disse que arrastarão a muito a por si, para enriquecerem. Meus amados e diletos ouvintes da palavra de Deus, amados, Judas, ele dizendo, amados, procurando-os, eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação. Tive por necessidade escrever-vos, exortando-vos a batalha pela fé, que uma vez foi dada aos santos. Não é dada 2 vezes, não, é dada uma vez. Porque se introduzirão algum que já antes estava escrito, para a perdição. Jesus não derramou o sangue dele por todos, não. Por muito. Existe 2 caminhos, o joio e o trigo. É o caminho largo e o caminho estreito. Então, poucos são os que entram pela porta estreita. São poucos. A porta estreita é porta de dificuldade. Porta difícil. Mas a porta larga, se entra de toda maneira. Meu prezado e dileto ouvinte, preste bem atenção. Nós estamos no tempo de nós procurar ver o que é que está atrás daquelas pessoas. Porque demônio, irmão, não tem cara feia, não tem ponta, não tem rabo, não. Demônio é um sistema maligno. Demônio é uma coisa que, vindo de um príncipe, diabo não é do jeito que as pessoas pintam, não. O diabo está introduzido no coração do homem. E coração são terra que ninguém vai. Só quem esquadrinha é o Senhor Jesus. Ele disse que esquadrinha os corações. Os pensamentos só quem conhece é Deus. Então nós estamos aqui, a dissolução, a graça de Deus, nega ao Deus único, dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Toda vida houve engano. Não pense você porque fazer parte
de A, de B, é que você está salvo, não. A salvação vem através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu prezado e dileto ouvinte da Palavra de Deus, eu estou te alertando para que você saiba aonde você está pisando e o que você está aprendendo. Em sua carta à igreja, Judas traz uma terrível advertência ao chamado querido em Deus Pai e guardando em Jesus Cristo, Jesus Cristo, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a batalha pela fé que de uma vez por toda foi entregue aos santos, pois certos homens se introduzirão com dissimulação, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de nosso Deus e nega o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Judas 1 a 4. Judas está nos prevenindo de que falsos profetas se enfrentarão na casa de Deus com um objetivo em mente: converter em dissolução a graça do Senhor. Ele está dizendo, Satanás está enviando uma falsa doutrina para se enfrentada na igreja, e ela virá através de pastores mestres e evangelistas. Eles pegarão a graça de Deus e sutilmente vão distorcê-la com manipulação até que finalmente produza dissolução no povo de Deus. Para captarmos inteiramente a seriedade da exortação de Judas, precisamos entender o significado de dissolução. Este termo engloba todos os meios possíveis de pecado, literalmente dissolução, que quer dizer falta de disciplina moral, ausência de respeito por padrão moral aceitável. A palavra vem do latim, lascívia, o significado de paixão e luxúria, solta e desenfreada, que quer dizer licenciosidade, irrestrição, remoção de toda contenção. Também significa tudo que é sujo, degradante, pervertido e obsceno. Então é a palavra dissolução. Jesus chama lascívia de pecado do coração. O que sai do homem é o que contamina, pois do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituição, os homicidas, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a lascívia. Marcos 7, versículo 20 a 22. Como Judas, o apóstolo Paulo, também se referiu à lascívia que viu ocorrendo na igreja. Ele escreve aos Coríntios, em termo duro, receio que quando chega não vos achei como eu vos quero, e chore por muito daqueles que dantes pecaram, e não se arrependeram da impureza, prostituição e lascívia que cometeram, segundo os Coríntios 12, versículo 20 a 21. Ora, nesta mesma passagem, Paulo chama os Coríntios de amado. Realmente, essa pessoa era filha de Paulo no Senhor, e foram incrivelmente abençoadas por Deus. Havia sido orientado pelo próprio Paulo, por Timóteo e Tito e outros ministros piedosos,
E Paulo lhe lembra: falamos tudo isto para a vossa edificação. Quando lemos as duas cartas de Paulo para esta igreja, vemos os ensinamentos incrível e poderoso que lhe deu. Ele escreveu sobre a ressurreição, sobre a vinda do Senhor, o tribunal de Cristo, a morte para o pecado, a justificação pela fé. O céu e o inferno, Paulo realmente exortou tais pessoas, chegou até elas, insistiu com elas, sem a menos duvidar. Nenhum outro corpo de crente foi pastoreado com tanto amor, apresentado a verdade, com tanta convicção e tão edificado pelo evangelho da graça. Ainda mais, os coríntios foram abençoados, além dos ensinamentos de Paulo, experimentaram movimento e operação poderosa do Espírito Santo em seu meio. E a eles foram concedidos muitos dons espiritual, incluído cura, profecia, língua, interpretação, revelação divina. Essa igreja flamejava como corpo vibrante e profético. Contudo, incrivelmente, algum destes, mesmo os crentes abençoados, continuava vivendo em imoralidade. Paulo acusa muito deles de seres lascívios. Ele escreve esta terceira vez que vos tem ter convosco, já anteriormente. O disse agora, digo-vos ao que antes pecaram, que se outra vez for, não os pouparei. Portanto, escrevo estas cartas, estas coisas, estando ausente, para que, estando presente, não use de rigor, segundo o poder que o Senhor me deu, para edificação e não para destruição. Segundo os Coríntios, capítulo 13, versículo 1 a 2, e o versículo 10. Paulo não mostrou falsa delicadeza nas palavras. Ele estava dizendo por 3 vezes, lhe adverti, quanto ao pecado na sua igreja. Todos vocês ouviram pregações piedosas e convincentes, todos participaram do dom da graça de Deus, e mesmo assim alguns distorceram esta graça ao continuar a viver deliberadamente na impureza, lembrando-lhe o meu dom e da edificação, não é da destruição. Sou chamado e lhe edificar na preciosa fé. Mas quando voltar a terceira vez, talvez não tenha inteiramente, se não tratar duramente com vocês. Não vou poupar ninguém que ainda estiver cedendo ao desejo do pecado. Porque Paulo, ele era um homem de caráter, de moral. Então, ladrão não pode corrigir ladrão. Assassino não pode corrigir assassino. Então, pecadores, pessoas que andam falsificando, ele não pode corrigir os falsificadores. Então, a igreja fica absolutamente na libertinagem. Porque os cabeças estão em dissolução, em profanação, distorcendo a palavra de Deus, levando ao povo a verdadeira ruína. Meus amados e diletos ouvintes da palavra de Deus, Jesus, ele não andou assim. Jesus era um homem simples. Jesus, ele não andava atrás de vantagem. Apareceu vantagem para Jesus. Muita vantagem. Mas Jesus rejeitou. Os apóstolos rejeitou. Os apóstolos perderam a sua vida
pela vida eterna no céu. Perder a vida, irmão, perder a vida é renunciar às coisas carnais, é renunciar às coisas desta vida, é não entrar na impureza. A gente vê muitas portas, as igrejas hoje, irmão, lavando dinheiro, levando o povo ao cativeiro do pecado. Que me perdoe-me as palavras que eu estou falando nesta hora, mas é a palavra de Deus que diz que, porque se introduziram algum que já antes estava escrito. Esses homens, eles não têm salvação. Claro, são pastores, são ministros da palavra de Deus, mas é vaso, desonra, é vaso sem honra para com Deus. Os seus nomes estão escritos na terra e não no céu. São pastores misturados com o ateísmo, com maçonaria, atrás de... Eles são pessoas construtor, são pessoas que correm atrás da fama, da grandeza desta vida. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Eu agradeço a Deus porque os meus vídeos não são muito vistos. Sabe por quê? Porque eu prego a palavra de Deus, a verdade, absolutamente. E vivo. Não é porque não veio vantagem a mim, veio vantagem a mim. A riqueza desta vida são impura, são de mentira. Tem pessoas de bem preso, ganhando 5, 6 mil reais, e se abrir a boca, ele perde o cargo. E eu não fui homem levantado para ser prisioneiro de homem. Eu fui homem libertado pelo sangue de Jesus. Foi Jesus quem me chamou. No ano de 84, quando ele me chamou, ele não disse que a solução era uma igreja, era uma denominação, ele não disse que a solução era um pastor, ele disse a mim que a solução era Cristo. Então, Cristo é a solução em cada uma vida. A convertência do homem, quando o homem se converte, ele muda a sua vida. Eu era um homem ceboso, eu era um homem que não prestava para nada. Mas na hora que o Senhor Jesus entrou no meu coração, fez de mim a sua morada, então eu passei a ser um cavalo do Espírito Santo. Ele passou agora a ser Salvador e Senhor da minha vida. Eu sou guiado por ele. Ainda que ele me mate, mas nele eu esperarei. Porque o Senhor é tudo em minha vida. Não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que em troca ele dá da sua alma? Então, tendo, porém, o que comer e o que vestir, estejamos contentes com isso. Há 36 anos, há 37 anos, mais ou menos, que eu prego esta palavra. Que eu luto com esta palavra. Às vezes arrumando, às vezes é alguém me odiando, achando ruim por causa das palavras, porque existe tanto mentiroso em nosso meio. Mentiroso, da cara lisa, enganando os mais fracos, tirando daqueles que não têm, para enriqueceres. Pessoas comprando casa monstruosa, edificando, irmão,
Igreja nunca foi empresa. Igreja é uma identidade sem fim lucrativa. Vive de adoração, e quem vive de adoração não cresce. Então, lavagem de dinheiro não é para crente, não é para a igreja. A igreja que anda com lavagem de dinheiro, irmão, é a igreja de Satanás. O diabo está infiltrado dentro dela. Os demônios estão dominando. E que os irmãos tenham entendimento pelo Espírito Santo de Deus. Estude a palavra de Deus. Veja a teologia edificante, não a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade é uma coisa de demônio. A nossa prosperidade não é aqui. Aqui Jesus sabe, Jesus bem sabe que nós precisamos de comer, de vestir. Então ele nos dá liberamente. O salmista Davi, ele teve razão quando ele disse, e eu também asseguro, bem assegurado, eu fui moço e agora sou velho, eu nunca vi desamparado um justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Ele teve razão quando ele disse isso. Então, quem está debaixo das potentes mãos de Deus, ele é fiel. Ele é fiel para te segurar, para te proteger. Jesus é fiel. Está escrito. Ele é quem nos dá riqueza. Mas a riqueza que a Bíblia fala é espiritual. É sabedoria para nós se conduzir nesta vida, a vida terrena, a vida de fantasia. Esta vida aqui é uma vida de fantasia, é uma vida passageira. Tudo que tem aqui se acaba. Para que nós não trouxemos nada, também daqui nada nós levamos, senão as obras para apresentar a Jesus, e ele está com um galadão para dar a cada um conforme as suas obras. Conforme as suas obras. Não pense que ninguém vai passar impune. Todos vão receber. O inferno não foi feito para o homem, o inferno foi feito para o diabo e os seus anjos. O homem foi feito para herdar o céu do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O pecado foi morto na carne. Então, o pecado da carne, ele não introduz no espírito. Jesus disse, vigiais e orais. Que, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, se a carne é fraca, ela não tem substância. Então, vamos levantar nossas cabeças, vamos glorificar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deixa o homem para lá, o homem não é nada, o homem é mentira. Então, as pessoas estão louvando mais aos homens do que a Deus. Estão seguindo mais aos homens do que a Deus. Vamos seguir a Jesus e deixar a obra de engano para lá. Meu prezado e dileto ouvinte da palavra de Deus, e que Deus nos ajude, nos abençoe e nos guarde. E que a paz seja com todos os irmãos. Em nome de Jesus. Amém.